desde já, contarem com a participação dos irmãos que desejarem fazer uma pergunta, algum questionamento a respeito da Escritura. E hoje eu tenho aqui um questionamento que foi feito, né, durante a semana, uma pergunta até por um irmão, que falou essa questão de casa de oração e templo. Né? Ele colocou esta questão: casa de oração e templo, tem diferença? Casa de oração e templo? Bom, nós não podemos responder nada que não esteja de acordo com a Escritura, né? Com a Bíblia, com a palavra. E, inclusive, eu vou estar postando um vídeo aí, irmãos, tá? Vou estar já produzindo um vídeo para ser lançado aí no YouTube, onde eu vou falar tudo sobre o templo de Salomão, o templo de Herodes, que reformou ali já próximo ao período do Salvador, né? E nós vamos estar falando tudo de acordo com a Escritura. Vai ter no YouTube, é só você procurar lá, programa Estação Boas Novas. Nós temos filmado aqui a programação e colocado no YouTube para que as pessoas, editado é claro, não colocamos todo, porque realmente ficaria muito comprido, né, o vídeo. E nós tentamos ali o máximo editar para pegar as partes mais importantes que foi falada, né, comentada sobre a Escritura. Então você pode pegar ali também as mensagens, ou o que nós temos comentado a respeito da Escritura, da palavra. E falando sobre esses temas, sempre buscando a Escritura, o que a Escritura fala sobre aquele tema. E inclusive esse vai ser um dos temas que vai estar nesse vídeo. Casa de oração e templo. Vai ser um dos vídeos que vai estar. Não tem como a gente falar tudo aqui no dia de hoje, né? E queremos aí também responder a mais pessoas que possam participar do programa, tá? Mas nós já vamos poder falar alguma coisa já a respeito sobre essa questão de templo e casa de oração. Porque é o seguinte, a gente tem falado muito aqui que Deus não habita, nós não. Nós temos lido na Escritura, não é verdade? Senão dá a impressão que nós estamos falando e ensinando assim. Mas nós temos lido na Escritura que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens, né? Lá em Isaías 66:1 diz isso, o próprio Criador, por intermédio do profeta Isaías, o próprio Salomão que edificou aquela casa, ele reconhece, tá? O Paulo, Estevão, né, antes de ser morto também, ele fala sobre isso lá em Atos 7, ele fala que Deus, o Altíssimo, não habita em templo feito por mãos humanas. O Paulo também, lá em Atos 17, ele também menciona sobre isso, ele ainda fala bem assim, Salomão edificou casa, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É isso que Paulo fala em Atos 17. Agora é o seguinte, uma pessoa me questionou o seguinte, você diz aí que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que nós temos lido na Escritura. E as pessoas então aí sempre as pessoas têm, algumas pessoas, né? E em especial esse irmão que me argumentou isso essa semana, ele falou sobre a questão da casa de oração. Por que então no Evangelho está falando lá sobre a casa de oração? Inclusive, irmãos, esta questão aqui é tão séria que está nos 4 evangelhos. Eu penso assim, agora a palavra minha, não estou lendo a Escritura, não estou falando sobre ela, mas eu penso que quando eu encontro a mesma passagem nos 4 evangelhos, eu penso que Jesus queria chamar uma atenção especial para aquele assunto que ele estava falando. Eu penso isso. Agora, aqui é uma palavra minha. Está entendendo, irmãos? Não está na Bíblia isso. Então eu sei separar as coisas, eu sei separar o que está e o que não está. Eu estou falando uma coisa que eu penso, né? Que eu penso que se está nos 4 evangelhos, eu penso que é algo muito importante, que o Salvador quis chamar atenção para aquilo, né? O Salvador quis chamar atenção para aquilo. E veja bem, nós vamos encontrar essa menção nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa mesma menção. Eu vou ler aqui, ó, a primeira, claro, o primeiro evangelho, Mateus 21:13 diz o seguinte, olha, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha só, Jesus está dizendo, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Então veja bem, nós temos falado tanto aqui que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas daí Jesus fala isso. Será que nós estamos errados em falar isso? Será que Paulo estava errado? Será que Isaías, o profeta, está escrito lá em Isaías 66:1, será que ele entendeu errado a palavra do nosso Altíssimo? Será que entendeu errado? O que quer dizer isso? Por isso eu sempre falo, amados, não se lê versículo fragmentado, senão você não entende nada. Olha aqui, ó, ele lê um versículo, disse-lhes, está escrito, a minha casa era chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Porque a gente tem falado o seguinte, que aquele templo de Salomão, ou o próprio de Herodes, Deus não pediu para construir, Deus não habita.
Mas aqui está mencionando que a casa será chamada casa de oração. Interessante isso, não? Mas vamos ver primeiro as... pode falar, irmão. César, só que nesse pequeno versículo já dá para entender que dá um despertar. Né? Não dá? Isso. Imagina se a gente ler tudo. Isso. Se a gente ler esse pequeno pedacinho de versículo, já dá para ficar um pouco atento, assim. Ué, mas por que tá falando aqui covil de ladrões? Isso. Já dá para despertar. Essa passagem é quando eles estavam... Se você ler o contexto aqui, você vai observar que é quando eles estavam vendendo lá no templo. Isso. Os mercadores estavam vendendo, aí Jesus chegou lá, pega tipo um chicote de cordas, e Jesus desce e ataca. Desce e ataca. Jesus desceu e ataca neles. Entendeu? Desceu o chicote de corda e falou, olha, derrubou as mesas dos cambistas e tal. Aí ele diz isso, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava defendendo aquele templo? Não. O que vocês acham? Vamos ver na escritura, né? Vamos ver na escritura. A minha opinião sobre a pergunta do rapaz que perguntou é que é o seguinte, eu acho assim, tem que ver realmente se essa casa de oração que a gente fala é saldia. Se é o templo. Se é o templo. Se essa casa é o templo, não é isso que nós vamos ver aqui. Porque de repente a gente está orando, mas lá dentro está tendo roubo, desvio, enganando. Aí vai adiantar não está pregando a verdadeira palavra, talvez, né? Verdade. De repente pode levar a isso. Isso. Então olha só. Marcos, isso é Mateus 21:13. Diz-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Marcos 11:17 também está esta mesma mensagem, está essa mesma passagem. A mesma passagem que Jesus derruba lá, que bate nos cambistas e fala isso, está nos 4 evangelhos. Marcos 11:17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. A mesma passagem. Dá a impressão que eu li no mesmo texto, né? Não, eu li lá Mateus 21:13 e agora Marcos 11:17. Agora eu vou ler Lucas 19:46, onde está a mesma menção, amados. Veja que é nos 4 evangelhos. Será que estamos errados em dizer isso, irmãos? Vamos ver. Dizendo-lhes está escrito. Agora é Lucas 19:46, é lá no 3º evangelho. Dizendo-lhes está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Mesma passagem. Mesma passagem, Jesus defende, parece que está defendendo aquele templo. Olha, não é para vender, porque esta casa é casa de oração. Não é verdade? Então vamos lá. A mesma passagem, irmãos, em João, o 4º evangelho, João 2:16. Tá? E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Aqui já mudou um pouco a palavra em João, né? Já. Não faça da casa de meu pai casa de vendas. Mas o sentido é praticamente o mesmo. Sim. Então agora, vamos voltar lá. Está relacionado, primeiro, isso aqui não tem como negar. Está relacionado ao comércio que é feito. Isso. Né? Ali já está vendo o que? Um comércio naquele local. Agora veja bem, voltemos a Mateus 21:13. Todos eles têm a mesma menção. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Primeira coisa a destacar aqui, irmãos. Olha como que a escritura tem que ser minuciosa. Nós temos que analisar bem, senão a gente começa ali fora do contexto, a gente fica doido. Dá a impressão que a escritura está se contradizendo a todo momento. Não é verdade? Então olha só. E disse-lhes, Jesus dizendo, disse-lhes, está escrito. O que Jesus falou aqui? Está escrito. Onde está escrito? Onde está escrito? Jesus está dizendo aqui, ó, está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus, volta e meia, ele citava algumas passagens lá da lei. Não é verdade? Dos profetas, Jeremias, Isaías e outros. Jesus citava passagens que estavam escritas lá nos profetas. Então Jesus está dizendo aqui, ó, está escrito. Jesus não só fala, como ele fala assim, ó, vocês não sabem o que está escrito? Isso, já foi escrito. Já foi escrito. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus diz, olha, está escrito. Onde está escrito? Onde? Onde está escrito isso? Jesus falou isso aqui, amados. Olha só, vamos começar a entender o negócio aqui. O negócio é mais sério que a gente imagina. Jesus está dizendo aqui algo relacionado a alguma coisa que estava escrito nos profetas, na lei, ou seja lá onde for. Estava escrito. Interessante que Jesus não citava capítulo e versículo, né? Por quê? Porque não existia na época ainda. Né? Somente nas traduções para cá que foram colocados o capítulo, versículo, né? As pessoas dizem assim, é para facilitar. Bom,
Se for só para facilitar o endereço, tudo bem, mas o problema é a pessoa ficar presa a um versículo e não entender o contexto. Esse é o grande problema da Escritura. Agora veja bem, amados, está escrito aonde? Esta é uma menção, amados, tá? Esta é uma menção que o nosso Salvador Jesus, o nosso Salvador, ele cita lá uma passagem de Isaías e de Jeremias. Tá? Ele cita uma passagem de Isaías 56:7 e Jeremias 7:11. Ele cita essa passagem. Eu até coloquei aqui para facilitar. Essa palavra de Jesus aqui, que foi mencionada nos 4 evangelhos, ele está dizendo, está escrito. Está escrito. Vamos lá. Esta passagem que ele fala está relacionada lá com Jeremias 7, do 11 ao 12. Jeremias 7, 7. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Lembra aquela passagem lá de Samuel, capítulo 1, que Ana disse que estava orando no templo? Mas como que Ana estava orando no templo? Sendo que Ana ainda ia ter Samuel. Samuel ia crescer, virar profeta, ia ungir Saul a rei. Saul, ele vai perder seu reinado para Davi. Davi passa a ser o sucessor de Saul. Aí depois que vem Salomão, de Davi nasce Salomão. Salomão daí então que vai edificar o primeiro templo. Então peraí, Ana não estava falando daquele templo. Ana não estava referindo-se ao primeiro templo. Está entendendo, irmãos? Ana não se referia àquele primeiro templo. Por quê? Porque quando, ali naquela primeira passagem ali de capítulo 1 de Samuel, Ana está pedindo a Deus ainda um filho. E aí Deus vai conceder um filho a ela, por esta oração que ela faz, que é Samuel. Então veja bem, nem Samuel tinha nascido ainda. Quanto mais Salomão, que vem muito depois. Veio Saul, depois Samuel unge Saul. Saul, depois de muito tempo, vai perder seu reinado para Davi, que Samuel também ungiu Davi. Depois Davi vai ter Salomão, que é o filho mais novo, que vai crescer. Depois da morte, da velhice de Davi, Salomão vai assumir o reinado, que vai construir o templo. Está lá em 1 Reis essa passagem. 1 Reis cita toda essa passagem aí, que vai para Crônicas também. Então veja bem, e também, quando Davi, lá em Salmo 122, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aquela casa também, ele não estava referindo-se ao templo, porque o templo ainda não havia sido construído, não havia sido construído. Davi diz aquilo, e o templo passa a ser edificado quando Davi morre. Você está entendendo, irmãos? Então ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é a casa? Aí o Salmo 122, 2 responde, os nossos pés estão nas suas portas, ó Jerusalém. Então veja bem, aqui a primeira menção é dita Siló. Siló é aquela passagem, esta localidade, é um lugar. Ó, Jeremias 7, 11, 12, é onde Jesus usa essa passagem para dizer, não faça da casa, não está escrito, não faça da casa do meu pai casa de salteadores, de comércio, de ladrões, que seja que for. Está entendendo, irmãos? Então veja bem, Jesus usa essa passagem também, Isaías 56, 7, para dizer, está escrito, não faça isso. Estão fazendo aqui casa de comércio. Não é fazer isso. Na minha casa, não. E quem era a casa? Primeiramente, Siló, onde fica a Arca da Aliança ali por volta, alguns teólogos dizem que por volta de 300 anos, fica a Arca da Aliança ali. A Arca da Aliança que ficava em tabernáculos, não no templo, ficava em tabernáculos. Tá? Ali tinha um lugar, o Santíssimo Lugar, naquele tabernáculo. Então ela fica 300 anos, mais ou menos, na região de Siló, que era considerada a casa, o templo. Era uma região, não era templo feito por mãos humanas. Se você ler isso lá em Samuel capítulo 1, você vai perceber claramente que está falando de Siló. Está entendendo? Dessa região. E depois transfere-se para Jerusalém. Já com Davi, depois, primeiro foi Ana teve Samuel vai ungir Saul. Saul, depois de muito tempo, vai perder o seu reinado. Quem assume é Davi. Aí Davi vai edificar. Davi, com o povo de Israel, está edificado ali em Jerusalém. E ainda fala, ó, Jerusalém está edificado num lugar forte. Né, por causa das questões também, por causa das questões naturais, de muito morro, era um lugar muito seguro, Jerusalém, entendeu? O exército já tinha uma grande porcentagem de defesa por causa da localização da cidade,
Entendeu? Então aqui ele está falando, essa parte aqui de Jeremias, que Jesus cita lá no Evangelho, está referindo qual lugar? A Siló. Tá? Que é o mesmo local citado lá em Samuel capítulo 1, que Ana fala. Né? Estão entendendo, irmãos? E a outra passagem que Jesus também refere-se é Isaías 56:7. Veja bem, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda juntarei os outros aos que já se ajuntaram. Então veja bem, para a gente entender isso aqui, irmãos, para a gente entender bem isso aqui, vamos ler João, o Evangelho de João vai facilitar para a gente. Vamos ler toda a passagem, João capítulo 2, 13 em diante, olha só, irmãos. Vamos perceber agora todo o contexto. Na verdade, nós lemos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas têm essa passagem. E essa menção: não faz da casa do meu pai casa de comércio, é casa de oração. Tá? Veja bem, onde as pessoas no Antigo Testamento subiam para poder sacrificar os animais, ou ali fazer suas súplicas? Jerusalém. Tá? Era Jerusalém. Aquele lugar citado ainda em Deuteronômio 14. Naquele lugar colocarei meu nome. Naquele lugar, é um local. É Jerusalém. Veja bem, João 2, o 13 em diante, já dá para a gente começar a entender isso aqui. Veja bem. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus subiu aonde? A Jerusalém. A casa de oração. Está entendendo, irmãos? Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo. Achou na casa? Não, no templo. No templo. Jesus subiu aonde? Jerusalém. Considerada por Davi a casa. Lembra lá em Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão nas suas portas, ó Jerusalém. Então Jesus subiu aonde? Jerusalém, a casa. E achou no templo, não na casa. Achou no templo. Ele subiu a casa, que é Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, é o chicote de corda lá que ele fez, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai, Jerusalém, casa de vendas, o templo. Irmão, a casa de venda era o templo. Ah, irmão, mas você está dizendo aí, mas Deus não mandou Salomão construir o templo? Aonde tem na Bíblia Deus mandando Salomão construir o templo? É só ler lá 1 Reis, 2 Crônica, nós vamos ver que Salomão fala que é ele. Salomão fala que Deus, e ele oferece essa casa ao Deus das trevas. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Agora, nós vemos lá em 2 Samuel 7, Deus falando para Davi, por intermédio do profeta Natã, dizendo: olha, a tua semente vai edificar uma casa para mim. A tua semente. Esta semente vai ter o reino firmado para sempre. Salomão teve o reino firmado para sempre? Não. Teve fim o reinado dele. Ele casou com 700 mulheres e teve mais 300 concubinas. E dentre elas, várias eram filhas do faraó, lá do Egito. Tá? Onde eles adoravam vários deuses. E aí diz lá em própria 1 Reis que ele voltou aos ídolos dessas mulheres. E ele desobedeceu. Por isso Deus tira o trono dele. Porque ele desobedeceu. Mas lá nós não vemos, por exemplo, Salomão sendo açoitado por mãos de homens, como fala em 2 Samuel. Esta semente, lá cita a característica da semente. Lá em 2 Samuel fala o seguinte, fala: olha, esta semente que vai edificar uma casa para mim, terá o reino firmado para sempre. Se vier a transgredir, será açoitado por mãos de homens. Tá? Olha, será aceitado por mãos de homens se vier a transgredir. Salomão transgrediu. Mas foi açoitado por mãos de homens? Não. Né? E eu terei como filho, e eu serei por pai. Está falando de quem ali? Do Salvador. Se você ler com cuidado 2 Samuel 7, você vai observar claramente isso. Sem pressa e sem pressa, com cuidado, lendo, esquecendo os números de versículo, na verdade. Você vai observar o seguinte, que
a semente nunca foi Salomão. Tanto, irmãos, para que o Salomão ele se tornasse rei, quem era para se tornar rei, pelo costume judaico, ou dos israelitas, seria o filho mais velho. No caso, o primeiro filho mais velho, Absalão, ele foi morto, né? Porque era para ser ele que ia assumir. Depois Adonias, que seria o filho que ficou vivo mais velho, era para ser ele que ia assumir o reinado. Mas daí Davi passa o reinado para Salomão, tá? E aí, tanto que depois Salomão vai matar o irmão dele, Adonias, e mata também o profeta aquele profeta, ele mata, tá? Então nós vamos ver que a semente sempre foi o Salvador, e vai revelar aqui nesse capítulo que nós estamos dando de João. Veja bem: tirai daqui este, não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, Jesus estava tendo um zelo pela casa. Quem era a casa? Jerusalém. Jesus estava tendo um zelo pela casa, Jerusalém. Não pelo templo. Não pelo templo. O templo estava em Jerusalém, ele estava fazendo ali tudo errado. Uma que já começou tudo errado. Deus não pediu para construir aquele templo. Deus não pediu para Salomão construir aquele templo. Salomão não é a semente citada ali. Não é ele que é a semente. Tá? Olha só. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Jesus aqui estava falando daquele templo? De alvenaria? Não, ele está falando do templo do corpo dele. Vamos ver o versículo 20. Ó. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Viraram para Jesus. O primeiro foi uma afronta. Jesus falou assim: derruba esse templo. Aí eles foi uma afronta. Eles adoravam mais o templo do que a Deus, do que o Salvador. Para eles foi uma afronta quando Jesus falou aquilo. E ele falou assim: mas levou-se 46 anos para edificar esse templo, e você vai construir em 3 dias? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, ele ia ser morto, ia derrubar aquele templo, ia ser morto, e ele ia reconstruir em 3 dias. Com 3 dias viria a ressurreição. Está entendendo, irmãos? Aí viria a nossa esperança, a ressurreição do Salvador. Aí viria a nossa esperança. Aí quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Olha só, irmãos, quem é a igreja? Na Bíblia somos nós. Somos nós. Ou seja, Jesus fala que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ou seja, Jesus falou assim: derruba esse templo. Ele falava do seu corpo, da sua igreja, da sua noiva. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Irmãos, o que tem de passagem na Escritura referindo-se a isto, que nós somos o templo do Espírito de Deus, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que tem de passagem da Escritura sobre isso? Está entendendo, irmãos? Podemos até ler aqui. Isaías 66:1 é uma. Deixa eu ler aqui. Isaías 66:1 é uma passagem. Olha só. Aqui é o profeta Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés, descanso para os meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Que casa estão querendo me edificar? É uma pergunta. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Outra passagem, são várias que tem no Antigo Testamento. Lá em 1 Reis tem bastante passagem sobre isso também, tá? Mas uma bem aqui que nós podemos... Atos 7, que Estevão vai falar aqui. Aqui Estevão fala: e Salomão lhe edificou casa. Atos 7, 47 e 49. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Então quem está mentindo? Será que Estevão estava mentindo? Alguém está errado. Porque lá em 1 Reis, irmão, nós vamos encontrar passagem. Nós vamos encontrar passagem lá que o próprio Salomão diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aquela casa seria apenas para orações e sacrifício de animais. E tanto, irmãos, que quando Salomão edifica aquele templo, ele transfere para o templo, porque o templo ficava no tabernáculo, que era um acampamento, era cortinas. Era cortina em volta.
Ele transfere a Arca da Aliança que estava no templo, do tabernáculo, para o templo. É a última menção da Arca da Aliança, irmãos. Está lá em 1 Reis, quando ele transfere para o templo. Quando ele transfere para o templo, não é mais citado a Arca da Aliança do Antigo Testamento, ela vai ser citada só lá no Apocalipse. Está entendendo? Não é mais citada a Arca do Concerto. Por que não é mais citada? Porque foi um erro fazer aquilo. A arca era para ficar no tabernáculo. Davi sentiu essa necessidade. Olha, eu moro em casa boa, mas a arca de Deus mora em cortinas, entre cortinas. Está lá em 2 Samuel, ele falando isso. 2 Samuel capítulo 7. A arca do nosso Deus habita em cortinas. Eu vou construir uma casa para a arca. Aí Natan fala, olha, Deus é contigo, é segundo teu coração. Se você fizer, com certeza Deus vai aprovar. Mas aí diz lá na Escritura, aconteceu, porém, que nessa mesma noite, Deus vem ao profeta Natan, em sonho, e fala, olha, diz a meu servo Davi, que casa vocês estão querendo me construir? Eu não habitei no meio de vocês, até desde quando tirei vocês do Egito? Não habitei entre acampamentos, entre o povo de Israel? Que casa vocês estão querendo me edificar? Que casa é essa que vocês estão querendo me edificar? Diz a Davi que não é ele que vai construir, é a semente dele que vai construir. Aí ele fala, essa semente vai ter o reino firmado para sempre. Se vier a transgredir, será açoitado por mãos de homens. Tá? Vai ser açoitado por mãos de homens. Eu serei por pai, ele será por filho. Aí você peraí. O Salomão não teve o reinado firmado para sempre? E nem foi açoitado por mãos de homens? Quem teve o reino firmado para sempre? O Salvador. E foi açoitado por mãos de homens? Ah, mas Jesus transgrediu? Não, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, os nossos pecados, nossas transgressões. E foi açoitado por mãos de homem para morrer por nós, para nos dar esperança. E ele diz, olha, Jesus aqui estava dizendo, ele não falava do templo, daquele templo. Ele não falava daquele templo, ele falava do corpo dele. Quem é o corpo dele? Ele é o cabeça e nós o corpo, cada um de nós o membro dele. Ah, irmão, então peraí. Então a casa de oração que ele está falando lá é Jerusalém? Sim. A casa de oração que ele falava nos evangelhos é Jerusalém. Senão, estaria tudo errado, a Escritura estaria se contradizendo. E aqui, ó, Estevão vai dizer isso lá em Atos 7. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Que profeta? Isaías 66:1. O profeta Isaías, como nós acabamos de ler aqui, como diz o profeta. O céu é o meu trono, olha. Aí Estevão vai citar, no versículo 49, Estevão vai citar aquela passagem que nós lemos de Isaías 66:1. O céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, escabelo, descanso dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha... Olha, Estevão começa a citar aquela passagem que nós acabamos de ler aqui de Isaías 66:1. Olha só, irmãos, vou ler aqui. Eu estou lendo Atos 7:49. O céu é o meu trono, e a terra... Isso Estevão dizendo, que o profeta disse. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Eu vou ler agora Isaías 66:1. Olha só. Estevão citou esta passagem aqui, ó. Assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque as minhas mãos fez todas as coisas. A minha mão fez tudo. Minha gente, se Deus quisesse construir uma casa para ele, ele já não tinha feito com a própria mão dele? Não foi ele que fez tudo? E muito menos pedir para nós construir, né? Outra coisa, se Deus pedisse para construir uma casa para ele, né? Ué, casa para ele na terra, sendo que ele fala que a terra é descanso dos pés dele, que a habitação dele é o céu, o trono dele. Você está falando aqui? Senão ele não tinha permitido destruir os templos que foi construído. Outra coisa interessante, irmão. Ele não protege os que já caiu, né? Uhum. Isso foi uma outra coisa interessante. Se Deus pediu para construir aquele templo, por que ele permitiu que destruísse o templo? E aí destruiu, ele reconstruiu de novo. Herodes agora vai reformar aquele templo já no período de Jesus, do Salvador. E aí, depois que Jesus morre, no ano 70 depois de Cristo, aquele templo é destruído de novo. Se ele quisesse casa, jamais a gente... Jamais. Se fosse casa de Deus. E que casa, né? Ele iria permitir que destruísse, amados. E esse templo do Macedo aí? Inclusive, esse do Macedo é o seguinte, esse do Macedo, irmãos, eu vi um judeu falando na internet, tem um vídeo do judeu aí na internet, você viu lá, né? O vídeo do judeu na internet, e irmão, ele leu uma passagem de Isaías 8 ou 10, não sei, eu esqueci aqui agora qual a passagem certinha, e ele dá a impressão nas palavras dele
Que ele fala até de questão de conspiração, que é uma tradução que nós não temos na nossa. Mas ele fala na versão deles lá, de Israel, ele faz uma questão de conspiração, cria uma conspiração. Destrua e será destruído. É uma afronta, né, contra ele. Ele fala que é uma afronta. Rapaz, pra mim não vai ser novidade se os camaradas daquele descer um homem-bomba em cima em cima de um templo desse, gente. Pra mim não vai ser novidade nenhuma. Pode ser que não aconteça isso. Nós não estamos afirmando nada. Tudo que é do futuro eu não gosto de afirmar, para não passar vergonha depois e falar, aí, ó, você falou e não é. Nós estamos trabalhando com hipótese. Tudo que é futuro, nós trabalhamos com hipótese. Pode ser que ocorra. Para mim, eu estou dizendo o seguinte, que não vai ser novidade nenhuma se um homem-bomba daquele, ou qualquer coisa nesse sentido, cair num templo desse. Principalmente na época que vai estar o mundo focado para o Brasil, que é a Copa do Mundo. Eu poderia até dar uma olhada para ver como ficou. Jamais iria num lugar daquele, não passar nem perto no período de Copa do Mundo. Jamais. Eu falaria para você que eu não vou nem antes. Eu não vou nem depois também. Pra mim, rapaz, tanta coisa para se preocupar, para levar a verdade. Irmãos, eu vi uns vídeos. Rapaz, a adoração que eles já estão assim, criando em torno desse templo tá tremendo. Eu já vi eles falando assim, nesse lugar será ouvida todas as orações. Já está criando um misticismo para aquele local. Hoje eu entendo, quando eu vi esse vídeo, eu entendo por que Deus permitiu que fosse destruído. Se ele já adora esses templos, feitos por mãos humanas, que é feito aí, cada esquina tem uma. Se eles já adoram esse templo, quanto mais esse, que diz que é o templo de Salomão. Sagrado, né? É um templo sagrado. Quanto mais este. Então, irmão, eu comecei a ver alguns vídeos na internet, e eu comecei já a ver assim, aquele misticismo que estão se criando em torno do templo. E aí a palavra do Salvador, o mandamento de amor, de você ajudar teu próximo, de você viver o amor, isso aí ninguém fala. Tá tudo esquecido. Né? Ou fala Tá abafado. Né? Tá abafado esse tipo de coisa. Então veja bem, aqui em Atos 7, 49, deixa eu voltar aqui, que eu fui para Isaías, que é a parte que o profeta está dizendo. Estevão está dizendo, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Quem está errado? Ou Estevão está errado, ou Salomão. Quem é que está errado? Será? Eu acredito que nenhum dos dois. Não, quem está errado de dizer de casa? De dizer que é o templo? Ah, tá, sim. Quem está errado aqui? Salomão, que diz que ele era o templo dos deuses das trevas, que ele fala em Deuteronômio capítulo 8, que ele dedicou ao Deus das trevas. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Está muito estranho aquilo. Perante a Bíblia, Salomão está errado. Perante a Escritura toda, o profeta falou que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Estevão está reforçando isso aqui. Então veja bem, quem é que está errado? Aquele que foi morto por causa do Evangelho. Estevão, aconteceu isso com ele, aqui, depois que ele falou isso aqui, ele foi apedrejado, ele foi morto. Estevão, que morreu defendendo o Evangelho, ou Salomão, que voltou para os ídolos estranhos? Quem é que está errado? Eu prefiro Salomão, eu prefiro achar que Estevão está correto. Isso. Porque ele cita as passagens dos profetas, Isaías, não é verdade? Ele cita todas as passagens que diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Agora, eu prefiro ficar com ele que morreu defendendo a palavra. Estevão morreu, foi o primeiro mártir. Morreu defendendo a palavra, do que com um camarada que toda a sabedoria que teve, né, no final da sua vida voltou aos ídolos das suas concubinas, aos deuses. Eu prefiro ficar com esse que morreu por causa da palavra. Você está entendendo, irmão, a situação? Aí as pessoas falam, mas em quem acreditar agora? Irmão, Deus nos deu um cérebro. Deus nos deu um cérebro para ler e entender. As pessoas ficam presas em torno de versículos isolados. Não é verdade? De regrinha, aí não faz nada. Sim. Mas se seguir a escritura certinha, pelo menos essa parte aqui, ó, dada a gente chegar a uma conclusão, que Salomão estava errado. Sim. Não precisa nem ler a Bíblia inteira, só ler isso aqui. Ler com bastante atenção, já dá para chegar a uma conclusão. Já dá para chegar a uma conclusão. E uma conclusão... Se a Bíblia é a nossa bússola, então... Não é ela o nosso manual de conduta, regra, prática e fé? Se é ela o nosso manual, nós devemos acreditar, então. Se as pessoas lessem a escritura realmente como deve ser, não existe esse engano que há hoje, não. Eu também acredito. Eu tive pensando o seguinte, ó. Se as pessoas pegassem e começassem a ler de repente falassem assim, não, eu vou ter uma curiosidade, pelo menos curiosidade, e começassem a ler um pouquinho mais da Bíblia, não ler para dizer assim, eu já li a Bíblia toda. Que vantagem você ler a Bíblia inteira e de repente não entender nada? Então não é vantagem. Leia um capítulo, um versículo, 10, 20 vezes que seja possível, até você procurar entender. Se não entender, procure ajuda. Isso.
Mas aí é que entra, né? Chega nos leitores, nos que se diz homem da lei, não ajuda ninguém, né? Ao contrário, faz é proibir, né? Aí como que a pessoa, a ovelha, como que chama, vai entender alguma coisa? Exatamente. Diante disso? É difícil. É uma tarefa meio difícil. Eu sempre digo o seguinte, irmão. Eu falo o seguinte. A pessoa citou para você, veio aqui, você foi lá tirar uma dúvida. A pessoa citou para você um versículo, não fica preso esse versículo. Vê se a gente ficasse preso a esse versículo só isolado, não faz da casa do meu pai casa de oração, a gente aqui já começa a pensar que essa casa de oração era o templo. Jesus estava defendendo aquele templo, feito por mãos humanas. Né? Não dá a impressão, se você ler isolado, que Jesus estava defendendo aquele templo. É tão boba essa lógica aí, César, que se a gente for parar um pouquinho para pensar, dá uma certa impressão que a oração que você lê em casa não funciona. Só funciona se for no templo. E outra coisa, Jesus diz o seguinte, né, o Salvador diz o seguinte lá em Mateus 6. Quando for orar, não faça igual os hipócritas, os fariseus hipócritas, que oram em pés na sinagoga para serem vistos pelas pessoas. Sinagogas, templos, vai dar o mesmo. Sim, é o mesmo. Vocês quando orarem, entra no teu aposento, no teu quarto, e ora em secreto. E Deus que te vê em secreto te recompensará. Agora, um grande problema também, depois nós podemos fazer um dia aqui relacionado a isso aí. Um grande problema de tradução que nós temos está referido a essa palavra oração também. Tem parte que a palavra oração na Escritura está referindo a você falar com o Pai. Orar é falar, é dialogar. Se você vê o conceito de oração na língua portuguesa, sempre tem um sujeito e um predicado. Sempre tem alguém falando e alguém ouvindo. Entendeu? Esse é o sentido da palavra oração. É falar. Ou seja, então na nossa tradução, a palavra oração ela foi usada para todos os casos. Mas se você pegar todas as palavras, igual eu falo, as pessoas citam lá um versículo para você, está escrito oração. Leia todo o contexto. Veja se naquela oração está sendo uma oração falada ao Pai, ou está sendo uma oração dita entre as pessoas que estão ali conversando. É uma conversa. Então, para isso, nós devemos ter muito cuidado. Outra coisa também, a palavra jejum. A palavra jejum também, ela foi transliterada, não foi traduzida. Jejum quer dizer abster-se de. Abster-se de. Abster. Por exemplo, pode ser abster de alimento, abster de outra coisa. É abster-se de. Como você conjuga, né? Depende um pouco. Exatamente. Então veja bem, até a pessoa já me colocaram essa questão. Por exemplo, olha, Jesus teve uma passagem do Evangelho, Jesus fala bem assim para os discípulos, que eles chegaram, olha, por que não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus disse para eles, olha, esta casta de demônio só pode ser expulsa com jejum e oração. Jejum e oração. Olha só, você vai expulsar o diabo, ou Satanás, seja lá o que for, o demônio, você vai expulsar. Você vai deixar de comer, você vai deixar de se alimentar, e você vai orar a Deus para expulsar demônio? É uma pergunta que eu faço, que pode servir para a gente refletir. Outra coisa, quando Jesus falou aquilo para os discípulos, o Consolador já tinha vindo? Ainda era Antigo Testamento. Não. Jesus veio sob a lei. Está lá em Gálatas. Ele nasceu sob a lei. Quando é que começa o Novo Testamento? Lá em Hebreus fala. Um testamento só tem validade quando morre o testador. Então o Novo Testamento não começa aqui no capítulo 1 de Mateus. Olha, irmãos, isso é outra coisa que nós não podemos esquecer. Senão nós fazemos confusão com a Escritura. Quando Jesus fala aquilo, o Salvador diz aquilo para os discípulos, ainda não tinha vindo o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que desceu lá em Atos capítulo 2. Está entendendo? Tanto que antes Pedro negou Jesus. Pedro nega. Depois lá em Atos, nós vemos eles sendo levados para o templo lá, né, para o Sinédrio, e eles ali preferem morrer do que negar Jesus. Porque o Espírito de Deus já estava com eles, deu essa força. Deu esse poder que fala em Atos. Ficar com fome, né? Isso, deu esse poder. Então veja bem, quando Jesus fala isso, nós estamos também falando de Velho Testamento. Isso era um ritual do Antigo Testamento. Fazer o jejum com um saco de cinza. Tinha todo um ritual que era feito no Antigo Testamento. Entendeu? Por quê? Porque não havia ainda descido esse Consolador. Quando Jesus ascende ao céu, depois que ele ressuscita, ele fala, olha, eu vou, mas eis estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele fala que ele ia enviar o Consolador. Tanto depois que ele ascendeu aos céus, lá em Atos ainda começa, lá o livro de Atos começa com essa menção. Jesus ascendendo aos céus
E aí, chega um anjo ali diante dos discípulos e fala, vocês estão olhando para onde? Para o céu? Esse já foi. Mas ele vai enviar o Consolador. E aí em Atos 2 nós vemos a promessa sendo cumprida do Consolador. Entendeu? Que desce ali dando poder. Mas o poder que é dado ali, as pessoas só ficam presas ao capítulo 2 de Atos. O poder ali não era... Ali foi um milagre. Foi um milagre. Os discípulos falando e todas as nações reunidas estavam entendendo a mesma língua de nascido, se você ler lá em Atos 2. Ali não era língua de anjos, língua estranha. Ali era variedade de línguas que cada nação que estava ali reunida entendia. Cada um na sua própria língua de nascido. Está lá no livro de Atos. Só lê tudo, sem ficar um versículo para trás. Você vai entender bem isso. O poder que fala ali que viria do Espírito Santo, qual que é o poder? Depois nós temos que continuar lendo o livro de Atos. Qual é o poder que eles adquiriram? Eles não negaram mais o nome de Jesus. Pedro tinha negado, não nega mais. Eles estavam vivendo uma comunhão tão tremenda, irmãos, que tudo que as herdades, tudo que eles conquistavam era para ser distribuído entre os irmãos. Tanto que quando eles vendem lá as propriedades e levam aos pés dos apóstolos, se você ler em Atos 2, Atos 5 fala sobre isso, eles vão distribuir igualmente entre todos os que tinham necessidades. Eles levavam, né? Aí aconteceu que Safira e Ananias, eles enganaram os discípulos. O problema não foi porque levou só uma parte do dinheiro. O problema foi a intenção do engano, porque todos estavam agindo com o quê? Com verdade. Todos estavam em comum acordo. Todos estavam em comum verdade. Aí o que acontece, Safira e Ananias? Olha, nós vendemos aqui a nossa propriedade, mas não vamos levar tudo não, vamos ficar uma parte para nós. O que aconteceu aí? Satanás já estava roubando. Satanás já estava ali endurecendo o coração daquelas pessoas. Entendeu? Aí ele chega só com uma parte e entrega ao pé dos apóstolos. Primeiro chega o homem, né? Chega o homem com uma parte só. Aí Pedro fala, Satanás colocou isso no teu coração, rapaz. Você está enganando, todos estão fazendo aqui com verdade. Chega e traz tudo, a propriedade. Vocês dão só uma parte porque o Satanás encheu de avareza o seu coração. Caiu, você vai agora, está aqui, ó, quem vai sepultar vocês? Você. Caiu duro no chão, morto. Porque enganou, porque estava com avareza no coração. Esse foi o motivo da morte. Avareza no coração deles. Tá entendendo, irmãos? E aí, depois que ele é sepultado, chega a mulher, não sabendo de nada, né? Aí o Pedro fala para elas, aí ó, Satanás encheu o coração de vocês? Aí ó, os pés, olha as pessoas que sepultaram o teu esposo. Ela caiu dura também, morta. Aconteceu a mesma coisa. Irmãos. Tá entendendo? Então o erro foi o quê? Eles tentaram enganar, ou seja, está todo mundo em comum acordo, em comunhão. Todos levavam suas propriedades, vendiam suas propriedades, levavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos repartiam entre todos. Entendeu? E o que aconteceu com Safira e Ananias? Eles tentaram, ou seja, Satanás encheu o coração deles de avareza. Não vamos dar tudo não. Tá entendendo? E ali, irmão, se a gente pegar o contexto, ali, os cristãos, muitas vezes, fala assim, os cristãos estavam no templo. Pode ir pro templo lá, desde que você não faça ali casa de Deus, desde que você não faça ali comércio. Tá entendendo? Pode, se for só para reunir, sem ter esses itens, sem você enganar na palavra, sem prostituir a palavra do Salvador, sem tirar nem acrescentar nada, explicar a palavra, o evangelho, tá entendendo? Não tem problema, que os discípulos estavam reunidos. Só que, irmão, se você entender ali, eles estavam sendo perseguidos. Muitas vezes, irmãos, eles estavam reunidos ali, muitas vezes tinha que até levar para se repartir, porque eles corriam até risco de morrer. Eles estavam sendo perseguidos. Ué, os discípulos foram levados lá diante do Sinédrio lá e falaram, parem de falar desse Jesus. Se vocês não parar, vocês vão morrer. Aí bate neles. E aí o povo temia a multidão, os doutores da lei ali, os fariseus temia a multidão, liberava. Mas o que aconteceu no final? Acabou sendo morto do mesmo jeito. Todos os discípulos do Salvador, exceto João, todos foram mártires. Todos morreram por anunciar a palavra, até a morte. Anunciaram até a morte. Tá entendendo, irmãos? Anunciaram até a morte a palavra do Salvador. O único que teve morte natural foi João, que lá na ilha de Patmos, na sua velhice, ele vai ter a revelação do livro de Apocalipse, o livro da revelação, lá na ilha de Patmos, preso. Por que preso? Será porque ele roubou? Será porque ele matou alguém? Não, irmão, ele estava preso por causa da palavra. Paulo, Paulo foi preso por quê? Porque ele transgrediu alguma coisa lá? Não, porque ele pregou a palavra, a verdade. Tá entendendo? Então veja bem, as pessoas têm que ter muito cuidado para ler a escritura. Senão vira, lá Apocalipse 3 fala lá de orar em voz alta. Mas aí que tá, irmãos. A tradução não pode derrubar o contexto.
Jamais eu falei aqui de orar em alto, que isso aí é misticismo. Então você já percebe que é. Tá entendendo? Ficar orando em voz alta pra... Não. Isso aí é misticismo. Isso aí... Então, quer dizer, você ridículo, vai... tem horas. Você vai... Desculpa, até ridículo. Exatamente. Você vai perceber o seguinte, tá? Que com as traduções tem coisa que não encaixa. Peraí. Se Deus não habita em templo feito por mãos humanas, os profetas falaram isso, os apóstolos falaram sobre isso. Se ele não habita, por que agora passou a habitar? Mudou. Por que aqui agora é a casa de Deus? Você está entendendo, irmãos? Então nós devemos tomar muito cuidado ao ler a Escritura. Então, olha só, quando Jesus fala ali para os discípulos, olha, esta casta de demônios só pode ser expulso com jejum e oração. Mas por quê, irmãos? Era um ritual do Antigo Testamento. Não tinha vindo aí do Consolador. Está entendendo? E se você observar, era um costume da religião judaica isso. Era um costume isso, era uma prática, uma liturgia isso. O jejum, com um saco de pano grosseiro e cinza. Tem todas essas menções na Escritura. Aí quando vem o Consolador, vê se alguém fala lá de jejum para poder expulsar demônio. Você pode fazer o jejum hoje? Pode. Mas lava o rosto para que as pessoas... Para que não pareça que jejua. Porque senão vai ser para se aparecer. E aí perdeu todo o sentido. Não é isso que Jesus fala em Mateus 6? Quando jejuares, não faça igual os fariseus hipócritas, que mostram o rosto contristado para parecer as pessoas que jejuam. Vocês, quando jejuar, lava o rosto para que não pareça que jejua. Agora, qual é o verdadeiro jejum que o Salvador quer de nós? Qual é o verdadeiro jejum? Isaías 58. Quer jejuar? Pode jejuar. Mas qual que é o jejum verdadeiro que o Salvador está esperando de nós? É abster-se de. É abster-se. Eu ficar com fome e eu ali orando, falando com o Pai? Ou é para eu me abster-se e ajudar o próximo? Qual seria o correto? Vamos ler aqui, ó. Uma profecia. Aqui, Isaías. Talvez o irmão fala. Mas é Antigo Testamento, irmão. Sim. Mas Isaías profetizou várias vezes o que aconteceu lá com o Salvador. Tá entendendo? Várias vezes Isaías proferiu a morte dele, ele sendo surrado, o rosto... Né? Então é algo que valeu para o tempo do Salvador. Você está entendendo? Então por isso nós temos que entender. Tá entendendo bem, irmão? É que eu lembrei... Dá tempo de falar? Pode, dá. Eu lembrei de uma historinha, uma tia minha me contou uma vez. Ela participava bastante assim dessa religião aí meia, que prende mesmo o cara, entendeu? Uhum. E aí ela jejuava muito, mas muito, para jejuar para expulsar demônio. Uhum. Toda vez tinha aquela noite lá na igreja dela, só para expulsar demônio. Sei. Né? Como existe hoje, né? Em várias igrejas. Depois ela passou a contar para nós o seguinte, que jejuava tanto, que na hora de expulsar o demônio que expulsava ela, de tão fraca que ela estava. Porque não comia nada. Cara, isso é piada, não. Isso é chacota. Tem muita coisa que vira piada, gente. Os caras não entendem a Bíblia. Hoje, graças a Deus, a minha tia saiu desse sistema maluco que faz aprisionar a pessoa. Saiu. E ela conta o seguinte, que na hora que ela ia expulsar o demônio, ela estava tão fraca de fome e cansada, que ela expulsava dessa maneira. Uhum. Tipo assim, ela não aguentava. Uhum. Caía, chegava a cair, mas ela conta que caía de fome, de tão fraca que tão fraca que ficou, né? Mas diante das pessoas... tinha que se mostrar forte. Isso. Né, diante da igreja. Sim. Ou seja, mentindo para si próprio. Para si próprio. Aí eu dei vontade de contar isso agora. Não, muito bem. Muito Cara, porque, irmãos, o que a gente ouve, o que a gente fala aqui, irmãos, não é querendo criticar ninguém, não é verdade? Né? Mas assim, é mostrar a verdade. Nós estamos aqui para criticar ninguém, mas mostrar a verdade da Escritura. Então veja bem, isso que você falou, irmãos, é muito comum a gente ver esse tipo de fala, irmãos. Entendeu? É muito comum. Agora veja bem, vamos ver qual é o jejum que o Salvador fala aqui. Inclusive ele fala, aqui em Isaías 58, fala uma profecia daquelas. Aquela que os discípulos do fariseu chegam em Jesus e falam assim, olha, por que os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Não tem essa parte? Veja, olha só. Perguntaram para Jesus, por que seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim, olha, pode porventura os filhos das bodas, os amigos do cordeiro, jejuar enquanto ele vive? Peraí, que contradição é essa? Que contradição é essa? Jesus primeiro fala assim, olha, pode ele jejuar enquanto vive o rei? E aí na outra passagem ele vai dizer, olha, esse demônio só pode ser expulso com jejum e oração? Não parece que está se contradizendo? Parece. Não é? Mas vamos ver o que significa isso? Vamos lá. Isaías 56, 58, vamos ler do versículo 1 em diante. Ó. Clame em alta voz, não te detenhas. Clamar, não é orar, né? Clama em alta voz, não te detenhas. Levante a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. É para anunciar, é para falar.
e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, olha só, é profecia para aquela passagem que pergunta para Jesus. Os fariseus falam, por que os discípulos dos fariseus jejuam, de João Batista jejuam e os seus não? Ó, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Está em Isaías isso. É uma profecia para aquela menção lá no Evangelho. Entendeu? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, olha só, eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Do dia que vocês jejuam, vocês procuram o próprio contentamento, vocês requerem todo o vosso trabalho. É um sacrifício. Olha só, vou ler de novo, versículo 3, aí 58:3. Essa última parte. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, vocês querem de volta o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês fazem, mas querem algo em troca. Já está errado. Já está errado. Tá errado. Vocês estão jejuando, mas está querendo algo em troca. Tá? Olha só, versículo 4. Eis que para contendas e debates, jejuais. Para contendas e debates, vocês estão jejuando. Olha aqui, Isaías. Meu irmão, será que eu estou falando alguma coisa que não está na Escritura? Mesma coisa a gente começar a jejuar. Pra falar, eu tô ontem para chegar aqui na rádio e começar a debater. E ó, eu tô mais santo que você, eu jejuei mais. Olha, eu fiquei 10 horas sem jejuar, você ficou quanto? Eu fiquei 5, então eu tô mais poderoso que você. Então fica quieto aí que eu vou falar, eu tô com poder. Então, irmãos, isso é muito complicado. Ó. Eis que para contendas e debates, jejuais e para dardes punhadas impiamente. Vocês estão dando punhadas impiamente, vocês estão sendo ímpio, dando punhada. Olha, eu sou poderoso, eu sou isso, né? Você não, você tem que ouvir, porque você não é, você não tem poder. Só que é assim que funciona hoje, viu? Então, não é verdade? Não é isso que está aqui em Isaías? Funciona para alguns, né? Uhum. Não é verdade? Eis que para contendas e debates jejuais, para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Agora, quer jejuar para ouvir a sua voz no alto? Tá? Desde que não seja para você estar pedindo alguma coisa em troca. Ah, eu vou jejuar porque eu quero uma casa. Meu irmão, você já está querendo alguma coisa em troca do que você está fazendo. Fome. Você já está querendo alguma coisa em troca. Não é para jejuar para ter algo em troca. Rapaz, que coisa de maluco, moço. Rapaz, é complicado, ó. Para ouvir, ó. Não jejueis como hoje para fazer a vossa voz no alto. Seria este o jejum. Olha só, agora, que interessante, irmãos. Que interessante, meus irmãos. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Lembra que eu falei? Olha dos costumes dele para jejum, como que era feito? Olha, seria esse o jejum que eu escolheria? Isaías está falando aqui, falando pelo Salvador, profetizando o Salvador. Eu quase que eu ia duvidar de você aquela hora, mas... Tá escrito, né? Vendo agora... Ó, seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma. Aflige a sua alma. Olha, tô ficando sem comer, coitadinho de mim. Tô sem comer, Deus. Olha só, agora você vai ter que me ouvir, Deus. Fiquei sem comer. Fiquei sem comer, sem beber, eu jejuei. Agora você vai ter que me ouvir, Deus. Ou seja, você está requerendo o trabalho da vossa mão. Você está querendo todo o trabalho. Ou seja, não é para isso que é para jejuar. Olha só. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Tremendo, né? Chamarias tu a isso jejum e dia prazer? Vocês estão chamando isso de jejum? É isso que vocês estão chamando de jejum? Versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade? Não é para dar punhada impiamente, é para você soltar a ligadura da impiedade, é para você deixar de ser ímpio. Que desfaça as ataduras do jugo, deixar de colocar o jugo pesado nas pessoas. E que deixes livres os quebrantados. Deixe livres os quebrantados. E que despedaces todo o jugo. Não é para ficar colocando fardo pesado, jugo pesado nos quebrantados. Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? É para deixar de comer? Pode, mas reparta então com o faminto. Está aqui, Isaías 58. É só ler, meu amado. Você que tem uma Bíblia em casa, uma escritura. Todos aqui eu acredito que tem. Fica a pergunta, por que não lê? É complicado, irmãos. Discorda, mas não lê. Ó, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Lembra que Jesus falou? Tive fome e me deste comer. Tive nu
e me vestistes. Olha aqui, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, tive nu e me vestiste, e vendo-o nu, o cubras, e não te esconda daquele que era a tua carne? Então, aí vem a promessa. Quer jejuar, irmãos? Quer jejuar? Então olha só, vamos ver o verdadeiro jejum? Pode jejuar. Primeira coisa que Jesus fala lá em Mateus 6. Lava o rosto, para que não pareça aos outros que jejuam. As pessoas estão fazendo isso? Tá certo. Você está fazendo isso? Tá certo. Agora, tá jejuando para começar a falar, eu jejuei tantas horas e tal, e para se aparecer com isso? Meu irmão, só de você falar jejuei, já tá errado. É para lavar o rosto, para que nem pareça. Não é nem falar, é para lavar o rosto para que nem pareça. Para não parecer que jejuou. Ou Jesus estava mentindo, meus irmãos? Mas é que tá, você já jejuma nessa intenção. Tem pessoas que já começam a jejuar nessa intenção, de chegar na igreja e se sentir melhor que os outros, porque jejumam, porque por causa disso. Exatamente, é verdade isso aí, irmão. Então qual que é o jejum que o Salvador escolheu para nós? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Primeiro, que solte as ligaduras da impiedade. Não é para ser ímpio. Desfaça todo jugo, não é para colocar jugo pesado nas pessoas. Então, primeiro, Então, primeiro, não é para ser ímpio. Desfazer todas as ligaduras da impiedade. Desatar todo o jugo e deixando livre os quebrantados, né? Outra, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, cubras e não te esconda daquele que era a tua carne? Se for esse o verdadeiro jejum, aí vem a promessa, mas não pedindo algo em troca. Naturalmente, nós falamos aqui no programa passado, Romanos 2,14. Naturalmente, pelo amor do Salvador em nós. Então romperá a tua luz, a promessa. Então aí sim, se você desfazer de todo jugo, soltar as ligaduras da impiedade, se você dar pão para o faminto, se você cobrir o nu, tá? Se você acolher o desterrado, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, quer milagre? Quer cura? Lembra que nós falamos aqui? A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Olha só, vai fartar a tua alma em lugares secos. É provisão, tá? É provisão, vai ser acrescentado. E fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Está aqui, irmãos, escritura. Será que eu estou lendo alguma coisa que não é escritura? Se você, meu irmão, que ainda me ouve, tem dúvida, abre lá Isaías 58 e lê todo. Não fica só preso a versículo, não, lê todo o livro, mas lê lá Isaías 58 e fala sobre o jejum. E aí? Será que respondeu lá o ouvinte lá? Do tempo, caso de oração, né? E não, inclusive eu já tinha respondido já, né? Eu fiz questão de mencionar isso aqui, um tema para hoje. Já tinha falado alguma coisa já. Inclusive ele falou, rapaz, mas como que a gente tem que ler mesmo a escritura, hein? Mas a gente espera que ele venha assim a dar algum sinal pra gente ter certeza do que a gente está passando, né? Se está entendendo ou não, né, César? É verdade. Para não ficar aquela coisa mal explicada, ou é ou não é. É, verdade. Então, a casa... Aí, Atos... Nós lemos Atos 7, né? Eu voltei aqui falando, só para dar o exemplo do jejum, né? E também daquilo que a pessoa pensa, não, se eu jejuar, o poder vai vir do jejum. Meus irmãos, aí a gente tira todo o poder que quem dá é o Espírito de Deus. Eu lhes darei poder. Quando descido do Espírito Santo, Deus deu poder. Que poder é esse? Se você for ler todo o livro de Atos, ali foi um milagre as pessoas entender o que os discípulos estavam dizendo. Depois o poder foi comunhão, entendeu? Morreram pregando o evangelho, ou seja, coragem. Isso é poder dado pelo Espírito de Deus. Negava antes, Pedro negou antes, agora morreu por causa da palavra. Está entendendo? As pessoas antes não olhavam para o próximo, agora aqui em Atos nós vamos ver a igreja repartindo em comum para os que tinham necessidade. Esse é o poder da comunhão. Entendeu? Aí a pessoa, poder é isso, é aquilo. E o principal deixa de fora. Poder é ter um cargo na igreja. Aí é poder, aí é poder humano, né?
Então olha só, Atos 17, 23, 25, agora é Paulo falando. Shaul, né? Nome hebraico. Paulo falando, olha só. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito. Paulo falando agora. Lá para... Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. O que Paulo está dizendo aqui? Eu passando e vendo os vossos santuários, eu vi que vocês fazem um altar para cada Deus. Vocês estão fazendo um altar para cada Deus. Inclusive tem até um Deus aqui que vocês nem conhecem, que é o Deus desconhecido. É tanto Deus que eles tinham, é tanto Deus, que eles tinham medo de esquecer de algum. E colocou até o desconhecido, porque vai ter um nome colocando o Deus desconhecido que a gente não conhece. É tanto Deus que esse povo servia ali, né? E adorava. E aí Paulo fala, olha, eu passei e vi que vocês são muito... Outras questões fala, e outras versões falam que vocês são muito supersticiosos, religiosos, né? Porque passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, esse desconhecido, é o que eu vos anuncio. O Deus, quem era esse que Paulo estava anunciando? O desconhecido. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templo feito por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens como que se necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E os limites da sua habitação. Meu irmão, será que Paulo estava mentindo? Quem estava mentindo? Paulo ou Salomão? Mentindo assim, quem estava errado, né? Isso. Bom, eu prefiro ficar com Paulo. Que tá certo, que né? vestiu a coroa, né? Que colocou a coroa da fé lá, que anunciou o evangelho, seguiu o Salvador, o que o Salvador falou, ele explicou. Entendeu? E não voltou a ídolos, não casou com 1000 mulheres. Quem foi que falou que Paulo não era confiável? Teve um irmão, não me lembro, rapaz. Teve um irmão que me falou assim, mas que eu falei sobre a questão dele, falei assim, o único que fala sobre o dom de línguas é Paulo lá em 1 Coríntios 14. Aí ele fala lá como que é para ser usado esse dom, se você tem que ler tudo. E eu falei assim, ele falou para mim, mas Paulo não é confiável. Eu falei assim, então morreu o assunto. Piorou mais ainda. Morreu o assunto, porque o único que fala sobre a língua de anjos, dom de língua, é Paulo. Porque em Atos 2 você vai ver que não é dom de línguas. Em Atos 2 não é. Se você vai ler, você vai ver que o discípulo Pedro estava falando, e aquelas nações, ele ainda fala todas as nações que estavam ali reunidas. Se você ler lá, Capadócia, pessoal da Ásia, estavam todos reunidos ali, e eles estavam entendendo o que Pedro, os discípulos, os galileus estavam falando. Ele já falando, não são todos esses homens galileus, por que eles pasmavam e admiravam? Porque estava todo mundo entendendo. E eu acredito, irmãos, que foi algo de se pasmar, porque uma pessoa falando, né, uma pessoa estrangeira ali falando, e todo mundo ouvindo o que ele estava falando. Entendendo falar das maravilhas de Deus. É isso, está lá em Atos 2, é só ler. É só ler, está lá. As pessoas têm Bíblia em casa, têm escritura em casa, é só ler. Aí 1 Coríntios 14 que ele fala sobre o dom de língua. Aí eu falei para esse irmão, eu falei assim, mas Paulo não é confiável. Eu falei assim, irmão, então morreu o assunto. Se Paulo não é confiável, aí que acabou então. Aí que acabou, porque o único que fala sobre o dom de línguas é Paulo, lá em 1 Coríntios 14. E aí se você ler todo, Paulo fala, olha, o dom de língua, ele tem o dom de língua. Ele edifica só a si próprio, não edifica a igreja. Edifica no quê? Edifica, e nem o seu entendimento edifica o teu espírito, porque o teu espírito fala em mistério para com o Pai, ele fala lá. Entendeu? Agora, eu quero que vocês falem, mas muito mais que vocês falem, e que a igreja seja edificada. Porque o dom de profecia é o maior, o de línguas é o menor, porque edifica a si próprio. O de profecia é o maior, porque edifica a todos, comunhão. É o princípio do evangelho, comunhão, unidade. A profecia, pregar o que já foi profetizado, edifica toda a igreja, dá conhecimento para a igreja. Que não é templo, somos nós, somos todos que reúnem em nome do Salvador. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, são esses a igreja. Está entendendo? Então, ele fala assim, eu falo mais língua do que todos vocês. Paulo também era poliglota, além disso. Ele era poliglota, ele falava várias línguas, ele era doutor da lei. Paulo matou cristão, depois que ele se converte. Está entendendo? Ele era doutor da lei, ele era estudado, um homem estudado da época. Tá? E ele fala assim, eu falo mais língua do que todos vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua, para que vocês entendam, do que 10.000 em línguas estranhas. Ele falou isso. Entendeu? Aí ele fala assim, olha, quando reunir vocês e for falar em língua, que
No máximo 2, quando muito 3, e que haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, na reunião. E fale você para com o Pai, porque o seu espírito vai falar em mistério para com o Pai. Você está sendo edificado, nem o seu entendimento é. Somente o teu espírito está falando em mistério para com o Pai. Entendeu? Aí ele fala, não proíbas falar em língua. Ele fala depois no final lá, não proíbas falar em língua. Mas como não é para proibir? Não é para proibir desta maneira. Não é para falar, não pode falar, não existe dom. É isso que Paulo fala. Não existe dom, não pode falar em língua. Ninguém quer saber ninguém falando em língua. Nem se tiver intérprete, não é para proibir. Entendeu? Ok? Então, pessoal, eu acho que espero que nós tenhamos respondido, né? Respondido a todos aí. Ok? Já está fechando nosso horário, falta aí 4 minutos, né? Espero que ficou bem respondido aí pro irmão que perguntou, né?